até melhor, que a gente até se concentra mais, sabia? Concentra, com Porque certeza. eu me concentro muito mais quando eu tenho que ligar a câmera para alguma coisa. Menina, só esperar uns 5 minutinhos, então aí a gente começa. Aham, tá. Você evita distrações, né? Também acho. Aí eu gosto de ficar olhando vocês, porque a gente não se vê, né? A gente nem se conhece, né, James? Pra falar a verdade. Não. O meu Pois jogo é. favorito é chutar se as pessoas são altas ou baixas. Igual o Caio, né, Eu já vou Brenda? falar que Caio é alto, eu sou baixa. Caio é super alto. Foi o meu primeiro Super alto. Você tem quanto, amigo, de altura? Qual é a sua altura, Caio? Caio? Olha só. Amigo, você tem altura. Gente, eu vou bater num game de Caio. E aí? James eu nunca vi ao vivo. Eu também não sei o que chutar. Qual a altura, James, pra gente estar preparados? Velho, 1,75. É alto Ok. também. 75 Eu pra tenho você. 1,60. Vixe, é pequenininha. Pois é. E eu me 60 certinho, nenhuma mais. Eu, se eu não me engano, eu já vi Brenda nos corredores, mas... Brendinha é não me baixinha estranho. Eu também, tenho Lara. 3 centímetros a mais que Lara. James é mais ou menos a minha altura. Ah, Ah, James É só pra você ter noção. mais ou Ainda é menos. alta. Aham. Sim, aí não conheço. Aí não conheço, convivi com ela. Saudade, inclusive. Foi bom tempo. Oi, gente. Ai, vamos fazer logo esse presencial. Que Covid chato. Coisa chata. Nossa, Rachel dali. Pra mim, todo mundo é gigante. Eu tenho 1,53. nossa, gente. A gente tem um mascote agora, né? Brincadeira, viu, gente? Você vai se acostumar com o comitê. Bichinha. O Minion. O Minion. Minion é foda. Dá uma advertência pra Naina aí, Caio. É a minha altura, vocês sabiam? Vocês estão aí zoando a bichinha, mas é a minha altura. Temos um monte de Minion. Temos um monte de Minion. É um 53,5 ainda. Eu fico assim, poxa, eu digo o quê? Meio. 54, 53. E meio é fogo. E vocês, meninas, são altas? Celina, Bruna? Eu tenho 1,66, 1,65. Depende da hora do dia. Da hora do dia. Real já. Tem hora que dá 1,65, tem hora que dá 1,66. Mas eu sou Eu baixinha. sou assim também, viu? Eu sou assim também. Uma hora eu dou 1,75m, 1,73m. James, você é de qual semestre da fax? Eu sou do sexto. Sexto Não, semestre. que semestre você passou? Você entrou? Eu entrei em 2018.2. Ah, não. Eu achei que você era da turma de Jéssica. Jéssica que me passou seu número. Jéssica Maria. Jéssica é do 2 à Eu acho frente. que é 72. Ela é 2 à frente. Eu conheço o namorado, se for a mesma Jéssica, né? É isso que eu ia perguntar. Bruno. Isso, o namorado, Isso, é. eu conheço o namorado dela, que é da minha sala, o Bruno. Isso, Jéssica Maria. Maria é uma Isso. de cabelo liso? Ela é do Isso, meu isso. e de Brenda. No meu semestre de Brenda. Oitavo. Jéssica? É. É sim. Eu também, né? Diz, eu também. Foi ela que me Jéssica, passou menina seu contato, propaganda Luiz. Apple. Quando eu tava procurando os LPRDs, me disseram que o nome do LPRD da UFMS, da Unifax era James. Aí eu fui e botei no Instagram. Eu falei, rapaz, eu vou ter que achar esse menino. Abri o Instagram de vocês, pesquisei, porque eu Aí, suei Brindinha. no grupo. Eu suei no grupo do Telegram, não achei. Quando eu abri, eu vi que Jéssica te seguia no Instagram, que era o amigo em comum que tinha. Eu falei, Jéssica, me consegue o número desse menino? Pra te adicionar no grupo. Meu nome tem que ser James já. Muda na identidade, James. Tem que mudar. Esse nem é meu nome, viu, Bruninha? Meu nome é Márcio. Só que meu segundo nome é Chama de Jamerson. Márcio ou Jamerson? Só Professor. Márcio, é pra baixo e pra cima. Né? Os amigos todos são James, porque meu segundo nome chama Jamerson, né? Aí, Eu adoro James, eu acho perfeito. aí eu A também outra queria que é mudar, assim, viu, a Brenda? Ana Corama, que na verdade não tem Corama no nome. Nem Ana Corama, tem que mudar o nome. É nome artístico, Ana Corama. Eu amo isso. Ela simplesmente é Ana Clara.
Ai, gente, quem Vamos é começar, Clara? amigo? Novos, eu fazendo a lista lá de presença. Aí eu, Ana Clara, e cadê a Ana Corama? E tinha outra Ana, e eu bem assim, gente, quem tem duas Ana Clara? Uma Ana Carolina, eu tô na Clara, e cadê a Ana Corama? Eu fiquei assim, tipo, viajando, velho. Aí Brenda me disse, não, é o alter ego de Ana, que é Ana Corama. Perfeita. Vamos começar, então. Bom, gente, boa tarde para todo mundo que chegou, que já conhece a gente, né? A gente do comitê de pesquisa, a gente decidiu fazer essa capacitação, né, de acordo com aquele forms que eu passei para vocês, e também por demanda daquela ação nossa de terapia complementares. Então, as nossas queridíssimas regionais aqui, Bruna Guimarães e Celina Guimarães, se disponibilizaram a nos ajudar nesse momento e tentar esclarecer, fazer um bate-papo sobre essa capacitação de artigo original e CEP. Tá bom? Então, deixo com vocês aí na mão delas, para que a gente consiga aprender um pouquinho. Obrigada, gente. Boa tarde, né? Ainda boa tarde. Boa tarde, gente. Como ele disse, meu nome é Celina. Obrigada por chamar qualquer coisa. Alguns momentos, assim, se quiserem, quanto mais me interromper, melhor, assim, se for melhor. Mas em algum momento eu vou perguntar e vocês respondem. Eu não consegui ver o chat, mas aquela mesma história. Aí vocês abrem o microfone. Deixa eu... Tá bom, Celina, pode deixar que a gente faz as Você perguntas. você vai projetar, né, Cel? Você vai começar? Isso. Aí eu vou pegando as Vou. perguntas para você aqui no chat, qualquer coisa eu abro o microfone e falo. Boa tarde, gente. Meu nome é Bruna, eu sou assistente regional da Nordeste 3 também, do Scientific Team, junto com a Cel. E eu queria agradecer também o convite e a disponibilidade de vocês. A gente fica muito feliz com esses pedidos e solicitem a gente, chamem a gente sempre que vocês precisarem. A gente está aqui para ajudar vocês e eu espero que a capacitação seja produtiva para vocês também. Isso, gente. Vocês já estão vendo a tela? Certinho? Já, Cel, tá aparecendo aqui. Pronto, tranquilo. Fechei a câmera só porque para a internet não dá qualquer coisa, mas vamos embora. Então, gente, a capacitação de hoje é sobre artigo original e submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa, CEP. Esse é o termo. Eu vou começar falando do artigo original. Então, vamos lá. Então, eu queria começar perguntando, assim, artigo original. O que é um artigo original? Porque, assim, a gente já sabe de um monte de trabalho, né, que vê por aí, relato de experiência, não sei o quê, mas artigo original, o que é, assim? Se fosse me explicar, assim, brevemente, o que seria? Eu responderia algo nunca feito. Algo nunca feito. Boa. Alguém mais? Um estudo que a gente conduz os dados, coleta os dados. Boa. Um estudo que a gente coleta com os dados. Gostei. Alguém pensa mais alguma ideia? Algo inovador, mas ele também volta no Não mesmo. sei, seria, no caso, um artigo original, tipo, não sei. Como se fosse algo novo, mas que siga um certo padrão. Tipo, não sei. É como se fosse assim. Ai, gente, já tô confusa. É como se fosse um padrão, tipo, introdução. Não sei. Aí esquece. Não, mas mulher é por aí mesmo. Tipo, um artigo. Aí não sei, eu tô perdida. Mas é como se fosse um artigo novo com um certo padrão, né? Tipo, pelo menos que eu saiba, quando você faz alguma pesquisa, alguma coisa, você tem, tipo, acho que James mandou uma vez, foi, tipo, introdução, ai, gente, objetivo, aquele esquema, sabe? Sei Não sei se é sim. isso. Vocês arrasaram, assim, tá muito por aí mesmo, o que vocês disseram. E de definição, o que a gente tem? A gente pode dizer que é um texto que é publicado, assim, como falaram aí da questão da originalidade, em primeira mão dos resultados de uma pesquisa. Então, ele tem essa conformação que eu vou mostrar para vocês, essa estrutura que... Eu não sei quem foi o nome da pessoa que falou, desculpa, mas
que tem essa estrutura, essa padronização, que a gente vai conversar mais, que são as etapas do artigo, mas ele justamente vai ter essa premissa de ser algo novo, assim. E eu vou comentar com vocês mais à frente, mas a questão do ineditismo ele, como é que eu posso explicar? Ele não necessariamente precisa ser uma ideia, assim, aquela ideia mais original do mundo, sabe? Aquela coisa assim, bem, mas ele pode ser um estudo, uma ideia, assim, que já esteja circulando, assim, alguma hipótese que você queira testar na sua população, sabe? Acontece muito isso em pesquisa, né? É o que mais tem, assim, a gente tem hipóteses e você tem vários trabalhos que testam ela. Então, o trabalho que fez esse estudo e que agregou algum conhecimento para a literatura, ele também pode ser considerado um artigo original. Então, esse seria o conceito. E o que pode gerar um artigo original? Eu vi aqui, eu achei muito legal nos comentários que, não, quando a gente mesmo pega os dados, a gente constrói a pesquisa, eu achei muito legal isso. E ele é bem parecido com o que a gente pode tirar um artigo. A gente pode tirar ele tanto de dado primário como de dado secundário. Dado primário é tranquilo lembra primário, vamos, assim, um exemplo. O pesquisador, ele é o primeiro a ter contato com dado. Ou seja, ele vai ser aquela pesquisa que você vai aplicar um questionário. Você deve ter visto na quarentena, assim, acho que mais do que antes, muito formulário assim, do Google dizendo, a nossa pesquisa que estamos coletando, por favor, preencham. Isso daí é um exemplo da pessoa que tá sendo indireto, né, não está sendo presencial, mas está coletando um dado de primeira mão, sabe? Pode ter toda uma questão de, viés, mas não, sem entrar nesse ponto, é um dado primário que você está obtendo. Outro exemplo, quando você está fazendo uma pesquisa clínica, né, um estudo sobre uma medicação, que você vai analisar vários aspectos do paciente, como está reagindo e outras coisas, isso que você vai coletar também pode ser um dado primário, assim, se você é o que está manipulando aqui aquela intervenção. Já os dados secundários, eles vão ser, como o nome já diz, é só uma analogia, assim, você vai ser a segunda pessoa a ter contato com aquele dado, mas é só um exemplo, não é necessariamente isso, mas eu quero dizer que aquele dado ele já está disponível em algum lugar, e o que você vai fazer é pegar aquele dado, você vai trabalhar, como alguém bem disse, essa informação para a sua pesquisa. Por exemplo, você está lá num estágio na maternidade, enfim, na pediatria, vamos colocar para criança, e você quer trabalhar uma pesquisa naquilo. Aí, mas você diz, poxa, não acho que não vou conseguir entrevistar criança, principalmente nessa época de Covid, assim, tá contato com paciente restrito, enfim. Quem sabe um trabalho com dado secundário de prontuário de hospital também não pode ser bom, sabe? Claro que ele tem suas limitações, mas ele também pode ser útil para responder alguma pergunta de pesquisa, sabe? Principalmente se você quer, dando um exemplo, analisar alguma prevalência naquele serviço de saúde, quantas pessoas chegam com tal doença, só um exemplo, assim, bem básico. Mas esse mas isso aqui também pode gerar um artigo, assim, os dados secundários de algum serviço de saúde. Coloquei um hospital, mas enfim, ambulatório, pode ser bem variado. Outro exemplo, que é bem comum, que vai ser dos exemplos que eu vou trazer hoje, DataSUS. DataSUS, que é uma base de dados do Sistema Único de Saúde, que ele contém algumas informações sobre mortalidade, enfim, tem vários parâmetros, e eles são dados abertos, eles estão disponíveis, sabe? Qualquer a pessoa que quiser pode ter acesso, só que o que vai diferenciar o dado que está no DataSUS para o seu artigo que você queira montar é a sua ideia, porque, vamos dizer, você tem no DataSUS uma informação sobre mortalidade, sobre quantas pessoas morreram de violência por arma branca, um exemplo. O que você pode fazer no seu artigo é, não sei, pegar um recorte da população negra, da população de mulheres, de qualquer coisa, de homens jovens, todo um exemplo, e destrinchar isso. Aí você vai pegar o dado, algo que está disponível na internet, assim, que está lá, né, ele existe, o número existe, e você vai transformá-lo num artigo, num trabalho de pesquisa. E outro ponto que eu coloquei foi base de dados de Secretaria de Saúde. Eu diferenciei ele do DataSUS porque, às vezes,
não sei como é isso em outros lugares, mas enfim, estou tendo experiência que para acessar um determinado sistema na Secretaria de Saúde é um processo paralelo, sabe? Você tem que pedir uma anuência à parte, por isso que eu coloquei diferenciado. Mas é nessa ideia do artigo original, tanto o dado primário, aquela pesquisa, você pega o questionário, pega o dado, enfim, tá naquele contato direto com a pessoa, né, a sua população, como pode ser de secundário, né, que é mais indireto, que você vai ter suas informações. Vantagens e desvantagens tem os dois lados. Tá dando pra entender, gente? Sobre isso que a Cel falou do DataSUS, cara, é surreal. Eu tô em uma outra organização, sem CIF, e a galera tem contatos, assim, com grupos de pesquisa no exterior. E eles falam que a gringa fica, tipo, surtando com o DataSUS, porque a gente tem essa base de dados disponível pra gente. Dá para gerar um monte de publicação em cima do DataSUS. O DataSUS é muito rico em dados, dá para gerar milhares de publicações em cima disso e não precisa da submissão, não precisa do parecer consubstanciado do CEP, porque são dados de domínio público. Óbvio que tem as limitações, mas é uma plataforma que facilita, assim, muito a vida do pesquisador, sabe? A gente tiver interesse em fazer publicação, basta, assim, delimitar um tema e dá para você fazer muita coisa com o DataSUS. Real mesmo, dá para gerar muitos trabalhos em cima da plataforma. Eu tive uma professora que ela falou, ela ensinou a gente a usar o DataSUS, né, a procurar os dados e tal, e ela falou que o pessoal que era de outros países ficavam encantados com o sistema, porque eles não têm isso, entendeu? Então, tipo assim, meio que facilita muito a vida de quem quer fazer uma publicação, uma pesquisa e tudo mais. Enfim, realmente muito, muito legal isso que a gente tem, e acho que a gente tem que aproveitar bem mais, né, do que é aproveitado. Gente, com certeza, adorei os comentários de vocês. Então, como o ponto que a Bruna falou, ela tocou sobre o CEP, isso é bem importante, né? Porque a gente tem toda aquela questão, poxa, eu quero pesquisa, tem todo o trâmite burocrático, né? Enfim, todo mundo sabe que o tempo na faculdade é aquela coisa meio corrida, né? E aparece mais as burocracias. E o DataSUS, como vocês dois falaram, é uma opção ótima, assim, que a gente pode usufruir de um banco de dados de um país, assim, né? Continental. Então, adorei as informações de vocês. Muito bom. Então, as etapas de um artigo original. Já me falaram antes que era introdução, objetivos. Vocês lembram do que mais? Eu acho que justificativa, métodos. Aí dentro de métodos tem um monte de divisão que eu sempre me perco. Aí tem aí conclusão, né, referências. Acho que segue mais ou menos um padrão, né, de um trabalho. Claro que não como relato de experiência, mas um pouco assim. Acho que são esses. É bem por aí mesmo. Quando eu estava montando essa capacitação, antes de entrar, eu tinha feito uma divisão maior, assim. Aí, quando eu estava lendo um livro, esse é um material muito legal, eu vou repassar depois pro James, depois quem quiser. O tamanho do livro meio que assusta, 900 páginas, mas sério, ele é muito divididinho, eu acho que vale a pena vocês lerem. É muito didático. Esse livro, ele aborda as etapas de um artigo original em 4. Bem assim, ele abrevia de IMRD, mas enfim. É só para dizer que introdução, metodologia, resultados e discussão. Eu fiquei pensando, meu Deus, mas cadê assim, né? Objetivo, conclusão. A resposta é que eles estão aqui, só que embutidos, sabe? O objetivo está aqui dentro, discussão a conclusão está aqui. Então, basicamente, essa é a estrutura que forma, mas quando a gente vai submeter um artigo, muitos que eu vejo, ele realmente tem um campo separado para conclusão. Assim como você submete para congresso, geralmente tem um espaço para conclusão. Mas para entender a ideia, ele divide assim, eu achei bacana e trouxe para vocês 4 etapas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa questão do resultado ou conclusão, seria errado você colocar, por exemplo, você faz o artigo e coloca conclusão em vez de resultado. Teria algum problema? A palavra conclusão? Então, elas seriam etapas diferentes. O resultado, ele aparece, ele serve para relatar, assim, o que é que você obteve, assim, dos dados, no geral, sabe? Enquanto a discussão, você vai ter o espaço... Perdão, eu estava me referindo à discussão. Discussão e conclusão, no caso.
assim, aí você, assim, eu não sei dizer da regra geral, mas muitos artigos que eu vejo, eles realmente separam um espaço de discussão, tem o nomezinho lá, discussão, e o outro para conclusão, que ele coloca como um bloco separado. Mas assim, para entender a ideia das etapas, esse livro adotou isso, a conclusão embutido na discussão, sabe? Mas assim, o artigo que eu vou mostrar para vocês, por exemplo, eles se separam, então... Deu para entender? Deu, eu só Normalmente vem separado mesmo. tipo assim, só questão assim, como o que seria, se no caso são separado, tipo, discussão seria discutir, né, o longo, no caso, a conclusão, o resultado, o andamento do artigo, e a conclusão seria basicamente, tipo, seria um resumo da discussão, só porque fiquei um pouco, entendeu, essa questão da discussão. Entendi. Vou mostrar aqui, mas é basicamente assim, ele vai fazer basicamente uma síntese do que foi encontrado pelo artigo, a conclusão, ele vai fazer essa síntese, e ele pode também colocar perspectivas futuras do tema, então não necessariamente ele precisa se repetir da discussão, mas a ideia geral é ele reforçar o que é que o artigo encontrou de resultado e dar uma perspectiva futura, tá? Vou falar numa frase assim, mas é necessário mais pesquisas para compreender melhor esse tema, sabe? Essa é uma frase que eu vejo bastante. Então, é basicamente isso. Mas acho que quando eu chegar em discussão, acho que pode ficar mais claro para ti. Mas dá para entender a ideia do que... Eu acho que eu entendi. Acho que, no caso, discussão, resultado seria, tipo, o final, né? Você pegar os dados, vamos dizer que tem dados, e aí você resumir, e a conclusão seria meio que a opinião do autor, não sei se é opinião, mas do que poderia ser feito através desse resultado, seria isso? Assim, talvez, não sei se poderia ser opinião, mas seria um resumo, assim, tipo, seria respondendo o objetivo, né, seria remetendo isso, e dizendo, realmente, essa perspectiva futura, assim, de que, precisa de mais estudos, isso não está tão claro, entendeu? Pela metodologia, seria mais por aí mesmo. Eu acho que, na conclusão, o que eu vejo, não só no artigo original, mas todos os trabalhos, todo trabalho que você vai fazer, você meio que parte para esse você tem uma ideia inicial, vamos supor que eu quero fazer um trabalho sobre, sei lá, a gente na medicina, vou usar a hemoglomédia, que é um dado que eu quero escrever um trabalho acima disso. Eu parto para esse pressuposto que existem mais homens especialistas do que mulheres. Então, você parte daquilo ali, você mesmo vai remeter a isso, sabe? A ideia inicial que você tinha quando você começou esse trabalho. Eu tenho duas perguntas, tem perguntas nos comentários ali sobre Naina. Porque não aparece o assunto Naina. Quando falou que eu acho que também deveria ter um congresso da revista PES. Exatamente. Tem congresso da revista que eles já pegam a estrutura exata como eles querem. E tem congresso que já deixa isso mais aberto, mais precisa, e você vai definir como você vai trazer essa estrutura, como vai trazer a apresentação, não para a parte original, mas para o todo de trabalho. Aí, nesse ponto, a gente remete a importância de prestar atenção aos guidelines e também olhar os submissões anteriores do Congresso da Revista para estabelecer esse comparativo para ver se a gente está escrevendo está adequado ao que está escrevendo. E Raquel, ou Rachel, não sei se a discussão seria a engenharia de resultado e a conclusão seria o resultado explicado, entre aspas, em si. Não pergunta. A discussão seria o enredo de resultado e a conclusão seria o resultado explicado em si. Eu acho que eu entendi, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que eu ia falar isso. Eu vejo a discussão como, tipo assim, uma discussão referente ao que é o objetivo de resultados. Eu vejo a conclusão como um paradigma da meu objetivo. Então, tipo assim, às vezes, eu descobri tantas pessoas, X pessoas usando os dados sem regressão primária. Eu discuti os dados
essas evidências, etc. E tal, então meio que eu torno discutível o resultado. E na conclusão, de acordo com o objetivo, eu elucido isso, eu mostro isso, entendeu? Tipo, eu acho que quando eu vejo as conclusões, mais o que ele retoma isso, que eu acho que vocês não trouxeram, ele retoma bastante o objetivo. Tipo, e aí se eu não conseguir responder a minha pergunta, né, o objetivo e a minha pergunta no trabalho, ele traz a conclusão. Tipo assim, o que deve vir depois de mim, o que ele recomenda você fazer. Eu vejo bastante assim, tá? Perfeito, gente. Eu concordo muito. A discussão é realmente um espaço que vai confrontar. Porque não pensar nos resultados, existem resultados, como um espaço bem. O termo não é sei, mas pensar que ele muitas vezes vai ter estatística, vai ter muito a descrição do que o objetivo primário, o objetivo secundário. Quando fazer as exemplos, pode ficar mais claro. Então, a discussão realmente vai ter, vamos dizer um exemplo, a violência vai valer, na minha mostra, eu brinco que a violência vai valer as mulheres. Aí a discussão é pegar artigos de outro estado, artigos de outras, enfim, artigos antigos sobre o tema, e vou trazer aí para saber se eles estão de acordo ou não, tá coerente. Aí a conclusão, vocês, por favor, retomar, vou responder de maneira mais simples, vou trazer algumas informações e só se vocês trazer novas pesquisas, sabe? Aí que, no fim das contas, se for quanto de maneira bem breve. Então, é mais ou menos isso. Agora, não sei se então, assim, só para ficar assim, a introdução seria essa apresentação das informações. Eu não vou apresentar o tema, como vou justificar o que eu estou fazendo, o meu objetivo aqui. No meu método, eu vou dizer como é que o estudo foi feito, como é que eu fiz aqui. Então, eu queria trabalhar bem, lembrando que uma das ideias aqui deve ser reprodutivo. A gente fazer uma pesquisa aqui, outra pessoa ver, tanto ela pode explicar, como eu posso fazer. Mas o seu objetivo, talvez, seja de estudo, não. Ou então, realmente, os resultados que eu achar e o objetivo da coerência, quando eu estou frente. É isso, sabe? Eu não vou dar vai. Tem isso de, talvez, o artigo publicado na lei de efeito. Não, sabe? Já algumas vezes mais polêmicas, mas nem sempre o método que foi usado da lei foi mais coerente com a metodologia de direito, tudo que eu achei. Os resultados vai ser a apresentação da chave, vai ter uma análise estatística aplicável, o que é que a minha investigação me revelou, sabe? E porque a discussão realmente é para os resultados, posso parar e vou fazer um fechamento do meu trabalho. Vou dizer o que depois das pessoas vão concluir. Concluir que mulheres sofrem mais violência e é necessário medidas para realizar medidas de ampliação para resolver isso. Bem simples, só para vocês terem uma ideia. O que é que o meu estudo está querendo dizer com isso? Então, outro elemento que a gente tem eu já me pré-postular, eles comentaram também, referências, então justamente eu vou fazer também. E o pré-postular seria isso, os autores, resumo, palavra-chave, resumo que é muitas vezes que se envia algo para congresso, o resumo já vai ser aquele categoria, vai ser aquele vai ser o seu básico do seu trabalho. E é importante que ele seja feito direitinho, porque acho que eu já pensei uma visão de literatura, talvez já tenha olhado para um resumo e disse, vixe, não quero mais não. Isso daqui não tem nada a ver com o que eu quero. Imagine se não tivesse resumo, né? Como é que ia ser? Não, vamos ler um artigo de 12 páginas para chegar na página 6 e dizer que não é aquilo. Então, o resumo tem essa função bem importante. E o pós-textual, esses pontos, assim, referência, glossário que tiver, apêndice, esses detalhezinhos aqui.
Nesse textinho aqui, o que ele quer dizer é que o artigo ele deve ser bem escrito e detalhado assim, não no sentido de, em alguns pontos, ser prolixo, repetitivo, mas ele tem que ser claro quanto ao que ele tem, porque o artigo ele deve dizer quais foram suas limitações, qual viés que teve, como que trabalhou, por que decidiu por tal análise, sabe? Isso aí tem que ficar claro, porque se você faz um artigo com uma metodologia meio assim, do que adianta, assim, no final ele talvez não seja citado, ele vai ser só, o livro ele chama de, tipo assim, ele vai ser só mais um na literatura e não está agregando, sabe? Então é importante ter esse cuidado com a estrutura justamente para isso, porque você quer que você, quero publicar um artigo, mas ele também precisa ser útil, sabe? Esse ponto aqui, não vou me adentrar muito, mas achei interessante que ele aborda que existem alguns guias, diretrizes para a escrita de um artigo original, tem alguns checklists, que dá esse exemplo desse consult, eu não conheço, mas ele fala que isso pode ser muito útil, sabe? Principalmente para e daqui quem está falando sou eu, mas para quem já está começando, como é que você constrói, é bem interessante, né? Porque você evita perder algum ponto importante que teria que ter naquela etapa do artigo. Então, vamos lá. A introdução, o que ela deve ter? Basicamente, o tema da pesquisa, a justificativa e o objetivo da investigação. Então, assim, a introdução, muitas vezes ela vai significar se o leitor continua ou não. Então, assim, ela precisa dizer do que se trata aquele tema. Por exemplo, estou trabalhando com crianças. Com crianças é muito geral. Estou trabalhando com Covid na população infantil. Em crianças de neonatos, um exemplo, bebezinho. Eu preciso dizer o que eu estou trabalhando, que vai ser Covid nisso, dar uma contextualizada pela relevância do tema. Por que é relevante? Por que eu estou trazendo isso? E trazer uma justificativa. E assim, essa relevância do tema, ela pode ser baseada tanto em informações gerais como quantitativas. Eu acho legal, ele aborda assim, por exemplo, você pode ter um trabalho que fale que tal doença representa um grande agravo ao sistema de saúde, assim, uma doença muito perigosa, assim. Isso seria uma afirmação geral. Já a afirmação quantitativa seria dizer a doença X afeta cerca de 10% das crianças até 1 ano de idade. Isso é uma informação quantitativa e pode agregar valor ao seu trabalho. Você pode dizer, poxa, realmente, talvez essa doença, enfim, realmente é importante que ele está estudando. E também a questão da originalidade. Eu gostei que vocês falaram no começo, um artigo original, né, algo inédito. Então, esse ineditismo pode vir tanto da ideia como do método. Porque, assim, você pode, não, realmente, o que é mais difícil, né? Uma ideia, assim, do zero, uma coisa, assim, super, super nova, isso é mais raro, mas aí a originalidade pode estar na ideia. E algo que é mais comum pode ser no método. Você está abordando uma problemática, digamos assim, que já foi estudada por outras pessoas, mas no seu método, na sua população, você está fazendo uma nova, como é que posso dizer? Enfim, uma nova pegada para aquilo, sabe? Então, isso também pode dar um artigo original. Oi? Para quem falou? Ressignificando, né? Às vezes você traz um tema e traz no método ressignificando algo que antes não é tão original no título, mas você coleta os dados de outra forma, né? Mostra de outra forma, outra visão, outro panorama. Isso. E também em relação vamos pensar assim, numa medicação que você está testando. Às vezes você tem pessoas testando essa mesma medicação, a mesma intervenção numa população X, vamos dizer, testando na Ásia. E aqui no Brasil, como é que será? Também é interessante um trabalho assim, sabe? A gente viu a questão da vacina, dando um exemplo, foi testada em população, mas essa daqui também foi testada no Brasil, isso é bom, isso para a nossa população pode ser mais vantajoso um estudo que traga os benefícios daqui do que de outra população com outras características, enfim, genéticas, próprias de lá. É nesse sentido que eu quis trazer, porque às vezes era até uma questão que,
não, fazer uma pesquisa tem que ser algo super inédito, uma coisa bem diferente. Não, muitas vezes você consegue tirar sua pesquisa por lacunas da literatura que são imensas, assim. Se você pensar, não. A literatura realmente tem muita coisa que você precisa ser abordada, sem precisar tirar uma ideia, assim, inventar a roda, como dizem. Mas... Eu posso dar um exemplo também, tipo, no caso, eu já fiz uma pesquisa, e aí, tipo, foi sobre hipertensão arterial, vamos dizer assim, eu não lembro, em Salvador. Só que aí, tipo, o diferencial dela, da pesquisa, tipo, que não é possível não ter uma pesquisa de hipertensão em Salvador. Só que a pesquisa é diferente por causa do método como foi, tipo, né? Então, você pode, no caso, pegar, vamos dar um exemplo, uma pesquisa pode ser hipertensão arterial em Salvador em idosos a partir de tal e tal data, tal idade, ou em jovens, ou que foi o que aconteceu. Várias pessoas pegaram essa mesma pesquisa, hipertensão arterial em Salvador, e foi destrinchando. Um pegou idoso, um pegou estudante de medicina, entendeu? Eu acho que esse seria o diferencial. Sempre tem como você deixar um artigo original do seu, assim. Não sei se ajudou. Mulher, perfeito. Sério, foi excelente. É muito isso mesmo, é muito isso. Principalmente, assim, no país que a gente vive, né, com tanta realidade, eu já me deparei, assim, com pesquisas aqui, tinha muito no sul, sudeste, mas, poxa, no nordeste ainda são escassos os dados. Poxa, é bacana, isso também entra como uma justificativa para uma investigação, por exemplo, que você esclarece de dados na nossa região, que é importante, porque, querendo ou não, diferencia. Imagine entre países, imagine... achei muito bacana esse exemplo, é perfeito isso. É você abordar uma mesma questão sobre âmbitos diferentes, enfim, muito bom. Uma coisa que eu achei legal é que ele fala que algumas instruções desse ano, a Annals of Internal Medicine, ele use curtas introduções que apresentem concisamente o contexto, porque às vezes a introdução, isso, claro, depende do periódico. Eu estava olhando a Revista Brasileira de Educação Médica, a gente tem introduções são gigantes, assim, então depende muito. Mas, se, por exemplo, no exemplo que eu vou trazer de vocês, foi não lembro agora a revista, mas é da área de cardiologia. Ele é bem conciso na introdução, porque muitos periódicos, assim, ele já entende, assim, que tanto o leitor como o coautor, eles já sabem mais ou menos, tipo, o que vai trazer, sabe? Ele, por exemplo, num artigo sobre Covid, talvez não seja mais relevante agora, em 2021, retomar toda uma epidemiologia lá do começo, sabe? Porque são informações que já foram tão batidas, assim, no meio científico, que talvez não seja mais necessário, e você pode enxugar isso sem prejuízo para o seu texto, né? Porque meio que tanto o leitor como como o autor podem, assim, se entendem, né? Não, essa informação não preciso dizer, porque para não ficar repetitivo. Outra questão é que ele fala que muitas vezes que é importante no final da introdução ter o objetivo. Um dos exemplos que eu vou mostrar para vocês, ele coloca o objetivo um pouco antes, assim. E o trabalho foi aprovado, assim, então não sei dizer para vocês, mas geralmente fica no final o objetivo, que eu acho que deixa uma leitura bem mais fluida. Assim, você expõe o tema, você justifica o porquê, e depois você termina por quê. Por que você está fazendo isso? Qual o objetivo? Reforçando aqui, o das lacunas no conhecimento. Podem ser por várias razões. É um tema estudado, você pode estar querendo ampliar estudos anteriores. Vamos dizer que você está pesquisando alguma coisa, mas, poxa, o que tem na literatura só tem estudo com 50 pessoas, 30 pessoas. Eu aqui consigo fazer estudo com 200. Ó, que interessante. Você vai conseguir uma amostra maior se você trazer. Pode ser interessante. Confirmar resultados também. Às vezes o que você tem na literatura ainda tem muito reticente, né? Aqueles trabalhos que a gente comentou, na conclusão diz, precisa ter mais estudos. Às vezes o seu trabalho pode dar uma força maior para essa determinada teoria. Ou não, ou dizer não. Não tá. Não é por aí. Também esclarecer controvérsia, né? Que é o contrário. Às vezes tem tema que é muito polêmico, assim, parece que a população serve, mas outro diz que não serve, tem estudo isso, estudo aquilo. Seu estudo pode favorecer ou não dos lados. Favorecer, bota assim,
força da palavra, mas pode ir para um lado X ou para um lado Y. E só cuidado com essa questão de lacuna, quando você vai colocar isso na introdução, em qualquer lugar, porque realmente precisa ser uma lacuna. Assim, não adianta dizer, eu fiz uma pesquisa, assim, fui nas, sei lá, pesquisei 10 páginas do PubMed e não encontrei nada. Não, realmente, para você dizer que está com a lacuna, realmente você tem que ter feito uma pesquisa considerável, tem que ter visto outros trabalhos, também trabalhos recentes, dizendo que o tema está meio escasso, porque não adianta também, né? Imagina só, você coloca que lacuna no conhecimento e, na verdade, não. Então, cuidado com isso. Mas... E falando um pouquinho do objetivo, ele aparece no final da introdução, ele apresenta mais um fechamento, assim, do texto, digamos assim, e é interessante que seja sucinto, sabe? E ele, assim, ele começa com o verbo infinitivo, né? Aquele clássico, por exemplo, avaliar a prevalência de... Como deu o seu exemplo, se é prevalência que você analisou, mas sei lá, avaliar a prevalência de hipertensão em adolescentes, avaliar a prevalência de diabetes gestacional na atenção básica de saúde de tal lugar, um exemplo. E o tipo de objetivo ele vai variar muito, sabe? No livro ele detalha assim, quando vocês pegarem, vocês podem olhar que ele depende muito, ele dá vários exemplos. Mas o que eu trouxe aqui é o da estratégia PICO, que é quando você está... Ele é bem interessante, a pergunta de pesquisa, quando você está fazendo um estudo de intervenção. Aí você pega o P, vai ser do paciente, vamos dizer, idosos, pessoas acima de 60 anos, pessoas acima de 60 anos com uma determinada intervenção, comparado com placebo, pessoas tomam tal remédio, a medicação, comparado aos que não tomaram, eles morreram menos? Eles tiveram menos internações? Então, pode ser um tipo de estratégia, mas o PICO é muito usado para quando como eu posso dizer? Para estudos de intervenção. Essa estratégia PICO, ela dá uma capacitação à parte. Então, peço desculpa se ficou um pouco solto, mas é realmente algo bem à parte. Eu trouxe aqui só para ilustrar uma das formas de fazer uma pergunta de pesquisa. Mas, acho que tem material, assim, no Drive mais específico, mas essa é a ideia que eu quis trazer. Tá dando para entender, gente? Tá tranquilo? Tá sim. Pronto. Vou trazer aqui alguns exemplos, calma, não precisa ler tudo, assim, só para... Esse aqui é um trabalho que foi da BMS, que foi da última edição, volume 7, que ele faz uma análise da violência com fraude racial no estado do Maranhão, e ele usa dados do DataSUS. Aí essa é a introdução dele. Aí ele começa a introdução do que é violência, ele explica sobre os eventos violentos e tudo mais, questão de poder e superioridade, então ele dá todo um contexto, uma explicação do termo para isso, sabe? E aqui, você já vai vendo, é um conceito bem interessante em introdução. A introdução, ela vai afunilando. Então, assim, essa pessoa, o pessoal que fez esse trabalho, eles começaram o tema falando o conceito de violência, algo bem geral, e depois eles vão afunilando. Eles caracterizaram aqui, de acordo com a OMS, violência definida como sistema da força do poder, ele já vai falando aqui de eventos violentos, conflitos de luta, de pós, ele vai tendo toda essa descrição, e ele já vai trazendo para a realidade do Maranhão. Porque poderia ter esse mesmo estudo em São Paulo, mas não, ele daqui é do Maranhão, então ele está trazendo aqui as situações próprias do estado do Maranhão. Ele fala aqui, ó, esse passado histórico de base escravocrata, e ele afunila mais ainda, porque não é só do Maranhão. Ele não quer só a violência do Maranhão, ele está falando da violência sob um enfoque racial. Ele fala aqui, ó, e da base escravocrata da sociedade brasileira e maranhense que até os dias atuais com a população negra. Aí aqui ele explica ainda, para vocês verem como depende. Esse trabalho ele trouxe o objetivo aqui no meio. Esse trabalho busca identificar o perfil de agressões do estado do Maranhão, violência e discriminação racial promovem efeitos entre os doenças. Talvez, assim,
fosse melhor para o leitor ver esse objetivo aqui no final. Mas não vamos nesse ponto. O que importa é que eu quero que vocês, só que vocês sabem que tem um objetivo aqui, identificar o perfil de agressão, e ele também coloca outros objetivos aqui, um objetivo mais secundário. Analisar os reflexos da realidade racial nos casos de violência do Estado do Maranhão. Aí ele também traz esse ponto. Mas só para ilustrar para vocês que ele traz aqui, ó, definições. Ele já vai trazendo, afunilando para a realidade dele, que quer trabalhar maranhense com recorde de raça, e traz o objetivo, sabe? É nessa ideia que eu quero que você explicasse. Um exemplo de trabalho que está na ABMS. Outro ponto, outro exemplo agora. Isso aqui é um trabalho já de hospitalização e mortalidade por insuficiência cardíaca, é uma doença do coração, né, cardíaca, em hospitais públicos no município de São Paulo. Não quero que ninguém, não é nada técnico, não, que vocês peguem, mas eu quero mostrar a diferença. Vê o tantão que esse artigo, ele foi bem fundo na definição, define violência e tudo mais. E não, isso aqui ele nem define o que é insuficiência cardíaca, o que é essa doença. Ele só fala que, nas últimas décadas, essa é um problema de saúde pública. Ou seja, aquilo que eu falei para vocês. Se pegar uma afirmação geral para dizer a relevância do tema. Poxa, então ele está me dizendo já na introdução que é um problema de saúde pública. Então, realmente, é importante. E aqui ele já traz 5 milhões de portadores de C, que no Brasil presume que o problema tem a mesma magnitude, ele já está trazendo dados numéricos para dizer que o tema é importante. Então, é outra forma de escrever. Sendo um periódico, esse aqui voltado para a área de saúde, ele já resume mais. Talvez, como ele foi publicado num journal assim, da área de cardiologia, não tem necessidade de você explicar o que é insuficiência cardíaca. Mas talvez, se você estivesse publicando um trabalho parecido sobre esse numa revista mais geral, talvez fosse necessário, porque nem todo leitor poderia saber o que é. Aí ele diz aqui, ele fala, ele aqui já está afunilando, é que ele fala que esses medicamentos podem melhorar a sobrevida, estágio de hospitalização, ele fala todo esse negócio, mas eu quero que chegue aqui no final. Desse modo, o presente estudo tem por objetivo analisar o número de internações e óbitos nesse período de tempo em hospitais do SUS de São Paulo. Então, aqui, esse daqui ficou bem claro que ele coloca o objetivo no final. O que eu particularmente acho que fica melhor de você entender bem e talvez retomar no texto depois qual o objetivo. Então, é uma diferença. Mas os dois foram aceitos em suas respectivas revistas. Mas eu acho que aquele olhar crítico que a gente pode ter. A metodologia. Ele vai justamente definir os como, as perguntas. Como é que ocorreu, onde ocorreu, quando o estudo ocorreu. Então, os itens que o livro cita vão ser esses aqui. Ele vai dizer o tipo de delineamento, vai ser qual o tipo de estudo, qual o desenho de estudo você usou. Foi um estudo transversal? Foi um estudo de intervenção? Então, vai depender muito, sabe? Como eu disse antes, aqui realmente dá uma capacitação à parte. Tem uma no Drive Científico, que esses meninos fez, depois confiram, que é um tipo bem importante e isso define muito, assim, o trabalho. O tipo de desenho de estudo que você vai usar. Porque, dependendo do seu objetivo, o seu desenho de estudo tem que estar adequado para isso. O cenário da pesquisa, local e época, principalmente nesse caso aqui, qual é o local? São Paulo. Esse trabalho seria diferente se fosse em Recife, se fosse em Salvador, entendeu? Então, local e época também. De onde é que estão esses dados que você pegou? Ah, não, esses dados são dessa última década. Ah, não, esses dados são de 2017, 2018. Diferente, assim, no espaço de tempo também. A amostra de participantes, isso aqui faz muita diferença. Poxa, se você tem um estudo com amostra de 30 e um com amostra de 1.000, diferente, né? E lembrando que uma amostra pega uma parte da população. Então, quanto maior a sua amostra, mais próximo da realidade ela pode vir a ser. Então, é importante isso. Coleta de dados, como é que os dados foram coletados, se foi um questionário, online, se foi um questionário presencial, se foi por dados secundários, dados primários, tudo isso tem que colocar.
Qual foi a intervenção? Isso no caso do estudo de intervenção, avaliando medicação. Eu tô falando de um jeito bem assim, tá? Mas avaliando medicação não, avaliou uma determinada intervenção física. Os métodos estatísticos empregados e os aspectos éticos. Isso não é melhor, mas se você está pegando dados de seres humanos, é preciso do parecer em comitê de ética. Não dá para publicar sem consentimento, não dá. E muitos artigos assim mesmo não aceitam, né? Precisa ter esse aval do comitê de ética. Outro exemplo aqui, eu vou falar por alto aqui, mas esse estudo aqui, ele fala que é um prospectivo, já está dizendo o desenho de estudo. E o período entre 1992 e 2010. Onde é que ele pegou esse dado? Ele foi lá ele foi lá num hospital e pegou esses dados? Não, ele pegou pelo DataSUS. Pegou pelo DataSUS, a partir disso aqui, é uma particularidade que ele está procurando, a internação hospitalar. E quem são os pacientes que ele pegou? São pacientes com idade superior a 20 anos, cujo diagnóstico primário de internação tenha sido IC, ou seja, ele já definiu. Quem é meu paciente? Acima de 20 anos, internados por IC. E ele fala do IBGE e tal. Aí ele explica que isso aqui é uma parte estatística. Como ele está avaliando mortalidade, ele fica de mortalidade, óbitos por IC, número de pacientes internados e tal, óbitos pelo total, enfim, ele vai descrevendo tudo isso, e o teste estatístico, no caso foi teste quadrado e teste T. Nesse outro exemplo aqui, do outro, ele também usa o DataSUS, e ele fala aqui, que foram usados para construir isso, o Excel, esse TabWin, e uma coisa importante que ele fala, que não precisou de aprovação do CEP, porque são dados secundários. Então, isso aqui foi um trabalho publicado na BMS, então vocês podem, é uma grande dica para vocês publicarem, usando o DataSUS. Todos os dois foram publicados, tudo DataSUS, então, que legal. Aqui, nesse aqui, perfil dos casos de violência do Maranhão, 2009 e 2018. Então, ele tem toda essa caracterização de quem é a população e tal. Agora, os resultados. Qual que é a função dos resultados? É ver se o que eu encontrei do estudo. Se no meu estudo eu quero avaliar o quantas pessoas morreram por insuficiência cardíaca em determinado período, é nos resultados que eu vou dizer. E nos resultados eu vou eu vou descrever tanto a minha amostra, vou dizer quem são os pacientes, no geral, não. A amostra que eu coletei, a maioria eram homens, eles eram procedentes de tal lugar, eles tinham tal faixa etária, eles nasceram em tantos. Aí você vai descrever a sua amostra, que é essa primeira item aqui, e em seguida você vai responder nos achados. Qual foi a sua pergunta principal? Não, minha pergunta principal é saber quantas pessoas morreram nesse período de tempo. Então, você vai colocar isso. Mas, às vezes, você tem outros achados também. Você tem, no subgrupo de mulheres, houve maior óbito por conta disso. Não, naquele exemplo da violência. Ele faz um recorte racial. Na introdução, ele cita o exemplo da etnia negra. Aí, no discorrer, um dos objetivos secundários pode ser fazendo uma subanálise dessa população com que tipos de violência eles sofrem mais, sabe? Nesse sentido que eu quero dizer. Então, vai depender muito do seu estudo. Não consigo chegar aqui e dizer para vocês, todas as possibilidades, fazendo essa ideia. E muitas vezes, os resultados, eles podem ser muito bem vistos, assim, muito bem colocados. Vou mostrar aqui para vocês e vocês me dizem se estão enxergando. Só um minutinho. Vocês já estão vendo a nova página? Sim. Pronto. Aqui é um exemplo. Ele usou um gráfico de coluna para descrever a população residente no Maranhão. Ele fez parte da análise descritiva dele está aqui. Esse outro aqui, Esse outro gráfico já é vítimas de violência com seu objeto perfuro cortante no Maranhão por cor ou raça. Então, ele já está fazendo aqui o recorte racial dele, mas com um recorte específico de violência, objeto perfuro cortante. Então, isso pode ser muito interessante. Porque, assim, imagina, dando um exemplo, imagina você descrever toda uma porcentagem. Não,
nessa população tem tanto disso, tanto daquilo, tantas porcentagens, às vezes isso é muito cansativo para o leitor, para o revisor, para quem quer que esteja lendo isso. Então, o que você puder assim, colocar de maneira coerente num gráfico, numa tabela, pode ser muito bem-vindo, sabe? E também, eu vou dar esse outro exemplo aqui, dos resultados. Aquele outro estudo de insuficiência cardíaca. Ele já coloca aqui, ó. Ele tem uma parte escrita, assim, direitinho, que ele faz a caracterização dos pacientes e tal, e ele já referencia para uma tabela. Ó, ele já está dizendo que a população hospitalizada por insuficiência cardíaca, ele descreve por idade. Imagine você escrevendo isso, tipo assim, mulheres de 20 a 29 anos, representaram tantos por cento da hospitalização. Mulheres de 30 a 39 anos, imagine. Não é muito bom. E numa tabela ficou muito mais fácil, muito mais visível. Então, ele também usou gráfico, como ele estava querendo ver índice de mortalidade ao longo dos anos. É muito interessante o gráfico, porque ele segue uma contínua. Nesse período aqui teve uma queda, depois voltou a subir, depois caiu. Aí, a partir disso, dependendo do seu objetivo, você vai conversar sobre o que é que pode ter a ver isso, tem alguma relevância, estatística, enfim. Esse outro gráfico também. Então, gráficos e tabelas podem agregar muito, sabe, para o seu trabalho. Então, é isso, ter o seu resultado. É o texto, é a tabela, de uma forma que eles se complementem, de uma forma que eu não tenha informação repetitiva. Tá aqui na minha tabela, não, vou botar no texto também, não. Vai ser uma coisa para somar esse trabalho. Deixa eu voltar aqui para o slide. Então, é isso. Esse daqui também, outras instruções, ele faz descrever inteiramente a amostra estudada, mostrar os resultados primários. Isso da amostra é bem importante, porque às vezes você tem algum estudo que vamos dizer, está analisando uma certa medicação, só que a sua população foi predominantemente adulta, era até 59 anos. Será que a pessoa que precisa ler o seu trabalho precisa saber se o seu remédio que foi bom para essa população vai ser bom para os pacientes idosos dele? Aí, por isso que é importante escrever a sua amostra, dizer quem são as pessoas que fizeram parte, que foram convocadas para essa pesquisa, sabe? É muito importante isso. Antes até de você dizer os resultados. Depois você mostra resultados primários, secundários, resultados de subgrupos, se for o caso. Aí pode usar tabelas e números para mostrar características dos participantes, resultados. E aquilo, evita redundância no texto, nas tabelas, nas figuras em si. Tranquilo? Mais ou menos essa é a ideia. Aqui os resultados foi o que eu abri para vocês. Depois eu posso passar, se vocês quiserem os arquivos, se quiserem ver melhor. Mas é nessa ideia que eu queria trazer, que todos os dois, tanto um publicado numa revista da IF, como numa revista de cardiologia, usaram de estratégia de imagem e do texto do resultado para formar construir essa sessão bem bacana. Agora, a discussão. Vamos lá, tá nessa parte mais final das etapas. Ela tem as funções de interpretar os resultados obtidos, correlacionar com o conhecimento já existente e, por fim, gerar uma conclusão. Então, é com ela que você vai tirar do bruto, aqueles dados brutos que você obteve, e vai dizer, não, realmente a violência com recorte racial, ela se dá por essa tal justificativa histórica, ou não. A internação foi maior nesse subgrupo, a internação por doença cardíaca, insuficiência cardíaca foi maior em idosos, porque realmente a literatura me diz que as pessoas com essa faixa etária realmente são mais propensas a serem mais internadas do que pessoas mais jovens, um exemplo assim. Então, você vai correlacionar, você tanto interpretar o que você obteve, como relacionar com outros artigos já existentes. E você pode, os itens dela, né, você vai ter um realce para os achados relevantes e originais, sabe? Você vai avaliar criticamente as próprias pesquisas, porque às vezes, assim, poxa, minha pesquisa foi perfeita, sim, defeito. Não, muitas vezes você tem limitações, às vezes em pesquisa vamos dizer assim, não nesse caso porque pegou DataSUS, mas vamos dizer que você está fazendo uma pesquisa que você tem que acompanhar, eu acompanhei o paciente há algum tempo e depois tem que ver se ele faleceu depois.
Às vezes o paciente sai do estudo, às vezes o paciente, você perde o contato telefônico, enfim, tem N motivos que pode fazer com que o seu estudo tenha uma limitação nos resultados. Isso é só um exemplo. Você vai comparar criticamente com a literatura pertinente, e quando fala criticamente é importante frisar que, eita, não, meu estudo achou isso, então eu tenho que achar todos os trabalhos que concordem e perfeito. Não é por aí, é você trazer justamente para o debate, né? O que está coerente, não coerente não. O que tá, o que bate com o meu trabalho, o que não, por que será que bate, qual a semelhança do meu estudo com tal estudo, qual possível semelhança, e por que esse daqui não bate, por que esse não? Ah, não, porque no meu estudo eu avaliei mulheres adultas. Ah, não, naquele outro estudo ele avaliou mulheres idosas da Ásia. Talvez isso possa ser uma razão para resultados diferentes, não sei. E, por fim, a conclusão, e sim, interpretação dos achados, né, do que você encontrou, e, por fim, a conclusão que vai incluir, assim, a generalização do seu resultado, o que encontrou, no fim das contas, implicações, perspectivas, recomendações, pode ter também. Eu vou trazer os exemplos agora. As discussões desse trabalho, assim, eles são bem grandes, não vou me arriscar a abrir aqui para vocês. Mas só mostrando aqui, eu tenho o texto de discussão. Esse caso aqui, ele já vai trazendo um conceito de violência e tal. Ele já traz aqui, ó, que a análise da maior incidência da letalidade sobre a população preta. Isso aqui foi algo que ele encontrou na pesquisa dele. Que ele já vai trazer algo com a literatura, que mostra reflexo da permanência da herança escravagista, questão de direitos igualitários e tal. Então, ele está fazendo já uma correlação. Ah, encontrei isso, realmente, a literatura me diz isso. Aí ele fala que ele já coloca outras perspectivas, que fala que aumentaria os dados epidemiológicos da violência contra as pessoas pretas e a condição racial que a autodeclaração parda representa. Ele põe aqui, enfim, esses artigos ele destrincha bem muito essas coisas, ele traz vários dados, baseado no que ele encontrou, baseado numa pesquisa de DataSUS. E, por fim, ele conclui, ó, que o cenário, daqui só indo para cá, o que fala que o cenário maranhense molda-se nessa ótica ao representar percentuais maiores de vítimas da violência contra pessoas negras. Então, foi essa a conclusão dele, que, assim, o básico, o resultado, as pessoas negras são maiores vítimas da violência, sabe? Ele fez assim. Ele ainda traz uma reflexão que demonstra que a violência se manifesta de forma desigual em relação ao fator racial, ou seja, ele está resumindo um pouco do que ele encontrou na discussão. Você não pode trazer informações novas, isso não. Mas isso pode. Ele explica, né, que o estudo quis aprimorar os conhecimentos sobre os tipos de violência, e ele ainda coloca que, como sugestão para trabalhos futuros, aponta a possibilidade desse estudo ser refeito com os dados do censo de 2021. Então, ele já está dizendo que, ó, eu fiz isso, mas uma limitação é que são dados mais antigos. Uma ideia é fazer com dados mais novos. Deu para entender a ideia? É nesse sentido que ele constrói o texto. Ideia semelhante no outro artigo. Não vou ler também, mas só para mostrar para vocês. Na discussão ele faz esse confronto aqui, ó, que ao longo do período observamos aumento da taxa de mortalidade. Ó, de forma inversa, esse estudo já observou que houve redução do tempo de hospitalização ao longo de 14 anos. Então, ó, aqui em São Paulo encontrou um aumento, lá nesse estudo dos norte-americanos, Bueno e colaboradores, não. Então, você já está vendo que já está dizendo, ó, ele já diz aqui que tais achados sugerem a crescente complexidade nos pacientes hospitalizados. Então, aqui você já vê que já é uma interpretação que ele está dando para o estudo. Aqui ele descreve limitações, questão do DataSUS, que, enfim, essa banco de dados também tem suas limitações, que informações não podem ser generalizadas, então tudo isso depende do que você está fazendo, sabe? O que é que você está avaliando. Ó, e aqui um exemplo, ó, esse estudo não tem um espacinho para conclusão separado. Ele coloca que, nesse contexto, ressaltamos essas implicações. Ele basicamente informa isso.
Acabou. Então, é um exemplo. Foi um trabalho do Ele faz uma Brasileira de Arte. dentro da discussão. Isso, é um exemplo. Eu até achei que tinha, eu ia até mostrar, isso tem tal, mas não tem, tá realmente incluso aqui. Mas muitos que eu vejo têm um espaço separado, sabe? Então, pode ser uma característica desse tipo de estudo. Desse tipo de estudo não, perdão, dessa edição do Arquivo Brasileiro de Cardiologia. Então, deixa eu voltar aqui. Então, não vou rever cada ponto, mas só lembrando, são 4 tópicos. Introdução, métodos, alguns você pode encontrar material e métodos, pode ter também, resultados, discussão e conclusão. Coloco essa conclusão separada, e muitas vezes é assim que se tem. Aí tem esses tópicos aqui, cada um com suas características, mas todos os 5 são essenciais para o texto. Uma sugestão de ordem de escrita de artigos é você começar pelo resultado, depois ir para a metodologia, ir para a discussão e finalizar com a introdução. É um pouco assim, talvez, diferente do que a gente está acostumado, mas eu vi essa sugestão, já vi outras pessoas comentando disso, que para você escrever, seria melhor você já começar pelos resultados. Aí a metodologia viria depois, porque às vezes você, enquanto escreve os resultados, talvez seu objetivo não, mas talvez algum detalhe da metodologia mude, enfim, aí... De coleta de dados. Ele descreve assim. Isso. Talvez algum detalhe tenha mudado, aí ele propõe isso. A discussão viria depois e, por fim, a introdução. Aí, aqui na introdução, que talvez a pergunta de pesquisa, que entraria aí principalmente, poderia ter essa mudança. Mas, assim, é uma sugestão, assim, não tem ninguém que escreveu nessa hora, é mais para uma questão de, acho que o racional para você construir melhor o seu trabalho, né? Já partir direto dos resultados e, na hora de montar, você monta na ordemzinha que o periódico ou o congresso pediu. E agora? Quero publicar meu artigo. E agora? Poxa, Marcelinha, legal, mas e agora? Então, você vai... Onde publicar vai depender. O livro, ele recomenda que para você selecionar desde cedo a publicar, acho que é pela questão de talvez você ver trabalhos parecidos e ver o que tipo de... O que aquela revista mais... Como é que você pode escrever melhor o seu artigo baseado naquela revista, talvez. E ele diz vários itens. Você pode ver o prestígio do periódico, a temática do seu trabalho, características da revista, a probabilidade de aceitação, rapidez de publicação, hábito de publicar. Eu só vou pontuar aqui a temática do seu trabalho, porque, assim, se você está publicando um trabalho na área de cardiologia, é bem mais interessante que você publique num arquivo brasileiro de cardiologia, num journal da área. Já se você quer trazer um trabalho de educação médica, poxa, interessante um periódico dessa área. Porque às vezes, poxa, seu trabalho está muito bom, mas não é do escopo daquela revista, sabe? Então, para não perder tempo, dinheiro e tudo mais, ter esse cuidado. E também com essa questão da probabilidade de aceitação, é que, poxa, às vezes o jornal de mais alto impacto é tal, mas, poxa, ele aceita tão poucos periódicos, será que talvez um trabalho de menor, uma revista de menor impacto, mas ainda com uma boa posição, assim, digamos, não seja boa, também é algo a se pensar, sabe? Porque é um investimento, né, de toda forma que você faz em muitos trabalhos, para você submeter. O fator de impacto e o quali são questões que você pode olhar, pode observar para avaliar a sua revista. O qualizar é o mais elevado, o C é o mais baixo. E o qualis é feito pela CAPES. O fator de impacto é algo a nível internacional. Então, é algo que você pode observar também na sua revista. Vai depender de muitos fatores. Se você tem um super ensaio clínico, você quer ir na revista, sei lá, New England Journal of Medicine. Mas agora, se você tem um trabalho que aborda uma questão mais restrita, você pode ir para uma revista boa, de qualidade, mas naquela área, sabe? Depende muito. E você também tem que ver periódico internacional ou nacional. Você tem que ver também o que é que seu trabalho agregaria em tal cenário, que seria melhor para você. E a língua escolhida. A gente sabe que o inglês, assim, é a língua que se fala assim, no mundo da ciência. Então,
pensar no periódico dessa área é importante. E assim, você pode publicar o artigo, um resumo do artigo para congressos, simpósios, eventos científicos em geral, e também saber que publicar um resumo do seu artigo não impede que ele seja publicado em periódico. Você não pode publicar assim, o mesmo artigo em 2 periódicos, não pode. Mas você pode submeter um artigo para uma revista, como para um congresso, simpósio. E alguns exemplos de periódicos eu trouxe aqui mais para a realidade da IF, tá, gente? Assim, tem a BMS, que em breve vai sair, está saindo, porque é a última edição, a submissão é gratuita, então. A revista brasileira de educação médica também, a submissão já é bem mais cara, mas é uma área que pode citar trabalhos que a gente faça. E também lembrando que DataSUS, né, essas plataformas abertas de dados, assim, sem ser relacionada à IF, enfim, vocês podem, você vê, uma revista de cardiologia foi aceito esses. E tem esse link aqui, que tem várias revistas de baixo custo, posso mandar depois para o James, não sei se você já tem acesso, tem no Telegram também, mas tem várias revistas que vocês podem olhar. E por fim, gente, eu sei que falei muito, mas tem a parte de Bruna ainda, mas só tomar cuidado com revistas predatórias, assim, que são revistas que, sei lá, você paga para publicar e elas não têm, assim, um processo de revisão adequado, sabe? Então, você pode, assim, perder um trabalho seu por estar numa revista que, sei lá, se o trabalho acabar nunca vai ser feito, se o trabalho é aceito e não tem uma avaliação crítica. Então, cuidado, assim, às vezes com e-mails que você recebe de revistas, não generalizando, mas sempre pesquisar se essa revista é confiável ou não. Então, muito obrigada. Eu passo a palavra agora para a Bruna. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar comigo. Bom, galera, eu vou falar sobre... Você vai ficar apresentando, Céu? Pode ser. Se você preferir apresentar, tanto faz, eu saio. Tanto faz. Só em um momento que eu vou querer mostrar uns documentos, aí a gente troca. Mas não vai ser agora não. Na hora eu abro qualquer coisa, tá? Só para dar agilizada, como você já está projetando aí, já eu começo. Pode passar os slides, eu vou falar para vocês sobre submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa. O Comitê de Ética em Pesquisa surge com um colegiado interdisciplinar independente com uma função pública. Todo estabelecimento que faz pesquisa, universidades, hospitais, eles têm que ter um próprio Comitê de Ética em Pesquisa. Esse comitê, ele segue um determinado regimento, um regimento interno, óbvio que ele responde ao CONEP, que é o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, e aí esse conselho, ele é integrado por pessoas da instituição, as pessoas são eleitas para exercer o cargo por 3 anos, isso varia um pouco de lugar para lugar, mas normalmente a pessoa exerce uma gestão por 3 anos, e aí rola essa renovação, porque é importante também por questões éticas. E essa regulação surge diante das demandas de respeito aos direitos humanos. A gente sabe que a própria medicina tem um histórico assim um pouco pesado, o que rolou em Auschwitz, nos campos de concentração, que as pessoas eram utilizadas como objetos, entre aspas, porque realmente elas eram objetificadas para fim de pesquisa. As pessoas testavam medicamentos, tem casos assim bizarros mesmo de retirar medicação e expor pessoas a doenças. Na África mesmo, tem um caso de 400 homens que foram infectados com sífilis, para observar o curso da doença. Questões de estudos com câncer, questões de estudos com medicação em recém-nascidos. Então, o Comitê de Ética em Pesquisa, ele surge como essa demanda urgente, né, da gente respeitar alguns padrões mínimos, e não desumanizar, não correr o risco de desumanizar jamais no processo, porque a evolução da ciência é importante sim, mas a gente tem que respeitar esses limites, e esses padrões éticos são essenciais para regulamentar essas questões. O Código de Ética, o Comitê de Ética defende os interesses das pessoas que participam da pesquisa, no caso, os sujeitos da pesquisa, que são a amostra, onde se trabalha, a depender do tema desejado, e ele tem o objetivo de contribuir com o desenvolvimento da pesquisa dentro desses padrões éticos. Pode passar, Céu. Enfim, ele tem esse objetivo de regulamentar e visa assegurar direitos e deveres que dizem respeito aos participantes da pesquisa, que devem prestar, né, uma série de... devem obedecer esses limites éticos, de modo a servir à comunidade científica e ao Estado. Pode passar.
Ele tem esse objetivo de manter a autonomia do sujeito da pesquisa. E tem os princípios também que da medicina, né? No caso, a não maleficência, nem sempre que você não faz mal, você necessariamente faz bem. Então, a pesquisa ela tem que ter esse objetivo também. Não deve ser a gente não deve se limitar à não maleficência se não faz mal. Não importa se não faz bem, porque a pesquisa não é por esse caminho que a gente deve seguir. A pesquisa deve ter esse objetivo de gerar benefícios para a comunidade, de trazer também esse senso de justiça e de equidade, justamente para respeitar essas questões humanas e éticas que a gente tem que seguir na pesquisa. Isso é o mínimo, é o básico. A gente não pode fazer uma pesquisa sem propósito, assim como nenhuma publicação. A gente fala sempre em publicação que não basta você só querer publicar e aí você traz um tema que é comum. Na pesquisa é a mesma coisa. Você não deve querer, você deve buscar, no momento que você está elaborando um projeto de pesquisa, realmente trazer benefícios para a população. Se você tem esse objetivo, esse desejo de fazer diferença na vida das pessoas, de agregar valor na comunidade, a sua pesquisa já começou pelo caminho certo. Pode passar, Céu. A importância do Comitê de Ética é de manter essa fidedignidade científica. Ele deve ser justificado socialmente, como eu falei para vocês. Tem que ter uma justificativa para que esse projeto de pesquisa siga em andamento. Então, eles também devem seguir, né, no mínimo, questões morais e legítimas, de modo que siga esses regimentos. Pode parecer prolixo e repetitivo, gente, mas isso é muito importante. Isso é a essência do desenvolvimento de um projeto de pesquisa. Seguir esses padrões éticos. Pode passar também, Céu. Vou tentar não me alongar muito, porque eu tô percebendo que vocês já estão meio cansados, mas podem me interromper, tá? Daqui a pouco já tem liga, que eu tô ligada que todo mundo aí tem liga. Eu tenho liga hoje também, mas vamos junto. Não vai demorar muito, não. O Comitê de Ética, ele segue essas normas e diretrizes regulamentadoras. O Comitê de Ética são essas normas e diretrizes regulamentadoras com pesquisas envolvendo seres humanos. Quais são os projetos que precisam de submissão ao CEP? Todo projeto que envolve pesquisa com seres humanos. Eu não sei se vocês já tiveram contato, fizeram algum relato de experiência, por exemplo. Relato de experiência, a gente não traz dados de pesquisa com seres humanos, a gente não traz dados, por exemplo, se for uma ação da IF, a gente não traz dados do questionário de impacto, porque o relato de experiência, ele só precisa do termo de anuência, que é aquele termo de consentimento, que a universidade está sabendo que você está publicando aquilo ali e tal, enfim, seria outra capacitação. Mas, tirando o relato de experiência, eu não consigo lembrar de cabeça agora. Enfim, projetos que não tragam dados de seres humanos, porque, tipo, o relato de caso mesmo, o relato de caso precisa de CEP. E o artigo original também, se for trazer dados, como vocês estão pretendendo fazer, certo? Com a ação. Uhum. Se traz dados de seres humanos, ele precisa dessa submissão ao CEP, ao Comitê de Ética em Pesquisa. E aí, como vai ser feito, a gente pode discutir o passo a passo e tal, mas se traz esses dados, são dados que vocês tiraram de outras pessoas, que não são dados que vieram de vocês, não são dados que vieram de um DataSUS, não são dados de domínio público, precisa ser submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa. Eu estava aqui passando, você acredita? Eu estava clicando para passar, Céu. Esqueci que é você que está passando. O passo a passo. Normalmente tem um orientador, um projeto de pesquisa. Esse projeto é submetido ao CEP por meio da Plataforma Brasil. Está escrito errado aí, mas é a Plataforma Brasil. Eu vou mostrar para vocês o layout mais ou menos da plataforma. Mas quem faz essa submissão é o orientador do projeto de pesquisa, porque tem que ser uma pessoa que tem um nível de graduação, e normalmente a gente não tem, né? Talvez alguém que venha de outra graduação, que isso é muito comum, tem gente que vem de outras graduações, tá chegando na medicina, e aí você pode submeter ao CEP, tipo assim, você tem um vínculo com a universidade, sabe? Normalmente quem submete é o professor orientador, porque ele tem um vínculo com a instituição, e ele tem já aquele login da plataforma e tal. Tanto que eu não trouxe muitos dados de dentro da plataforma, porque eu nunca submeti um projeto da Plataforma Brasil. Normalmente quem submete é o orientador da gente. Ele abre lá a plataforma, faz o login, cadastra a gente como participante do projeto, mas a gente não tem acesso, tipo assim, a fazer uma submissão na Plataforma Brasil. Por isso que eu não trouxe esses dados, porque normalmente não é a gente que faz, a não ser que no futuro vocês sejam pesquisadores, adjuntos de universidade, e vão fazer essa submissão na Plataforma Brasil.
Mas o comum é que o orientador submeta e nós, alunos, apenas a gente entra como participante. E aí, a gente submete nosso trabalho, tudo certo, o trabalho é aprovado pelo CEP, a gente recebe o parecer consubstanciado do CEP, a gente pode dar início ao trabalho, a gente só dá início ao trabalho quando a gente tem esse parecer, porque os trabalhos que são submetidos após ao início da coleta de dados, eles não são avaliados pelo CEP, a gente só pode submeter questionários, essas coisas assim, começar a fazer o trabalho de pesquisa, o andamento do trabalho em questão, a gente só faz depois que a gente tem esse parecer, porque se a gente começar o trabalho antes disso, isso é um erro ético muito grande, porque esse trabalho não foi aprovado, ele já começou a ser executado, o CEP não analisa esse tipo de trabalho, e o trabalho tem que ser interrompido, obviamente, né? Porque a ordem correta é essa, você submete o projeto, se esse projeto tiver alguma inadequação, você adequa isso, tanto que você tem que colocar isso no cronograma do projeto, esse tempo de aprovação do CEP, que varia um pouco de instituição para instituição, mas normalmente eu acho que uns 30 dias esse trabalho está aprovado, ou ele manda para você fazer as devidas correções e enviar de volta, você só inicia o trabalho de fato após a aprovação do CEP. Isso é o básico. E aí depois você começa a pleitear as bolsas de iniciação científica, né, que é o PIBIC. PIBIC. Meu Deus, PIBIC. Aí você faz a coleta, tabulação, análise de dados, a depender do estilo do seu projeto, faz a redação e a publicação do seu projeto de pesquisa, a depender do tipo de publicação que você deseja fazer a partir desse projeto. Alguém abre o microfone e pode fazer pergunta? Oi, eu só queria entender uma coisa. Essa aprovação pelo CEP, ela é baseada em quê? Na metodologia da pesquisa? Em tudo, o CEP vai analisar tudo. Eu vou passar uma lista dos documentos que o CEP analisa. Isso, o CEP vai analisar o seu projeto tem erro metodológico, essas questões todas. Quais são os objetivos do seu projeto? Se o seu projeto for, não sei, ir para algum lugar, para um serviço, para um OBS, eu quero passar um questionário com todos os pacientes que deram entrada, que são diabéticos. E aí eu vou fazer algum trabalho sobre isso. Aquele questionário que você passa para a pessoa vai ser avaliado, tudo vai ser avaliado. O currículo Lattes dos participantes, o termo de consentimento livre e esclarecido, você tem que fazer um modelo desse termo e anexar na plataforma Brasil. Eu vou mostrar todos os termos. Se for uma pesquisa que envolve crianças, adolescentes, idosos, pessoas que têm alguma doença mental, que não respondem por elas mesmas, você tem que fazer um termo de consentimento livre e esclarecido para o responsável, tem que fazer um termo de assentimento para a pessoa, porque também a pessoa não pode participar, não é só o responsável autorizou, a pessoa participe e pronto. A gente vai falar sobre todos esses documentos certinho, mas basicamente tudo isso é analisado na plataforma, sabe? Porque, tipo assim, se for um questionário desse tipo, um questionário que você faz perguntas para a pessoa, e alguma pergunta tem algum potencial de constrangimento para a pessoa, e a pessoa, sei lá, pode não querer responder essa pergunta. No seu termo de consentimento tem que ter lá que se a pessoa não quiser responder algumas perguntas, ela não é obrigada a responder, sabe? Uhum. Todos esses detalhes são analisados. Entendi. Obrigada. Nada, imagina. Toda instituição que realiza pesquisa envolvendo seres humanos deve constituir um CEP, inclusive a Unifax tem CEP, vou mostrar para vocês, no site de vocês mesmo. E cabe à direção da instituição a iniciativa de criar e organizar o seu CEP. Então, toda universidade que tem pesquisa, toda universidade tem que ter o CEP, porque os 3 pilares da universidade são ensino, pesquisa e extensão. Se a universidade realiza pesquisa, ela tem que ter um CEP. E aí ela faz aquele grupo de pessoas que integram o comitê de ética em pesquisa, e esse comitê tem um regimento interno, vocês podem ter acesso a tudo isso no site que eu vou mostrar para vocês, dentro da própria universidade de vocês. Cada universidade tem umas particularidades. Ela deve ser registrada na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, porque na plataforma Brasil, todos os dados são integrados, então, tipo assim, são de fácil acesso. Se alguém quiser ter acesso a projetos que estão em andamento em outro lugar do Brasil, através da plataforma Brasil, você tem acesso, sabe? Para saber, será que alguém está com essa linha de pesquisa? Porque eu quero trabalhar com essa linha de pesquisa. Será que alguém, sei lá. Aí você vai na plataforma Brasil e descobre que uma pessoa no Maranhão está trabalhando com essa linha de pesquisa que você está trabalhando, sabe? Então, é uma coisa que tem o objetivo de unificar a plataforma Brasil. E aí, tem umas particularidades, cada universidade ou
hospital ou lugar onde você vai realizar esse projeto de pesquisa e submissão ao CEP, eles pedem os documentos especiais, sabe? Então, por isso que é importante você se adequar ao CEP ao qual você responde. Pode passar, Céu. Essa é a plataforma Brasil. Ele é restrito nacionalmente ou ele é universal? Em qualquer país que você for, é assim? O CEP, ele surge a partir no Brasil. O CEP, o CONEP surge e o CEP surge. A partir de um decreto do Conselho Nacional de Saúde, o CNS. E aí, o que regulamenta o Brasil, meio que tem umas coisas que é obrigatório para todo mundo, sabe? Tipo assim, o que pode variar é a questão de documento. Em algum lugar pede um documento a mais, um documento X, um documento Y, sabe? A forma como você vai submeter. Mas, no geral, isso é bem unificado, sabe? E eu acho que a questão que você falou é, tipo assim, de padrões. Eu não tenho contato com outros países, mas eu acredito que todos seguem essa mesma linha, porque, tipo assim, tem uns códigos mundiais que regulam isso, tipo assim, o Código de Nuremberg, com relação a gente vê agora os testes com vacina, por exemplo. Esses testes com vacina, eles têm que ser feitos nos mesmos moldes em outros lugares do mundo, sabe? Por que esses testes são realizados no Brasil, são realizados na África, são realizados na Europa? Porque um teste com a vacina, o corpo da mulher responde de um jeito diferente do corpo do homem. O corpo de uma pessoa negra pode responder de um jeito diferente de uma pessoa branca, sabe? A gente tem questões fenotípicas e genéticas que correspondem de uma forma diferente. Mas vamos supor que a gente não está fazendo teste com vacina. Então, a gente vai fazer um teste de uma medicação. A gente tem que testar também com um grupo amostral. Tem que fazer essa distribuição da amostra. Testar com homens, testar com mulheres, testar com pessoas de outros lugares, sabe? Por isso que eu acredito que seja uma coisa unificada. Porque quando você vai testar uma medicação, se existe uma medicação no mercado, você não pode usar o placebo, porque você pode estar fazendo iatrogenia na pessoa. Então, se existe a losartana, eu vou criar um outro remédio para controle de pressão. Eu não vou dar um placebo para a pessoa, eu vou fazer um comparativo entre o grupo controle, utilizando a losartana, e o outro grupo vai usar essa medicação nova para eu fazer esse comparativo. Porque, tipo, é uma iatrogenia, você tirar a medicação da pessoa. Então, essas questões, assim, de senso mesmo, sabe? Eu acho que são regulamentadas todas pelo Código de Nuremberg, que está acima disso, e o Código de Nuremberg tem uma influência muito grande nessas questões éticas, que repercutem na forma como a gente executa o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa no Brasil. O CEP em si, ele responde ao Conselho Nacional de Ética em Pesquisa do Brasil. O CEP Unifax responde ao Conselho Nacional de Ética em Pesquisa no Brasil. O CEP ICS, que é o Instituto de Ciência da Saúde da UFBA, responde ao Conselho Nacional de Ética em Pesquisa no Brasil. Do UFRB, enfim, todos os conselhos, eu acho que deu para entender. Entendi, obrigada. Nada. E, Luísa, só para complementar a Bruna, a depender se o seu trabalho é realizado em um outro país, você, como pesquisador, tem que se adequar ao comitê de ética daquele país. Então, por exemplo, os seus dados coletados são, sei lá, da população lá do Gabão, na África, e você vai se adequar ao comitê de ética de lá. Pelo menos é o que eu venho lendo sobre o comitê de ética, eles falam muito isso. O comitê de ética nacional nosso, né, aí é para pesquisas realizadas aqui no Brasil. E eu acho que tem uma outra regrinha também que eu estou me esquecendo. Parece que se você mexer as populações, você tem que aprovar daqui e aprovar de lá também. É alguma coisa assim, entendeu? O que eu acho que eu me confundi na hora que eu falei, mas o que eu quis dizer no geral é que, tipo assim, existem esses códigos que regem. Eu falei do estudo da vacina porque o estudo da vacina foi realizado em diversos países. Isso. E ele meio que responde. Todos os conselhos nacionais de ética em pesquisa de outros países, eles vão meio que responder a princípios éticos que foram estabelecidos em conferências mundiais há algum tempo atrás, sabe? Então, meio que eles se parecem bastante, porque a gente respeita os mesmos princípios éticos dentro da classe médica. Sim. Meio que tem um padrão, sabe? As particularidades de documentação, de como é feito, questão de logística mesmo, pode variar de país para país, mas o princípio, o fundamento, sabe? A essência é a mesma. Por isso que eu fiquei pensando. Tipo, se eu fosse fazer uma pesquisa em outro país, eu teria que submeter aqui, mas aí eu entendi. Eu tenho que submeter ao país de origem que eu fiz a pesquisa, inicialmente. Ficou muito claro. Obrigada. E só dando um breve parênteses, assim.
quando você tem uma pesquisa no próprio país, assim, uma pesquisa multicêntrica, se você quer fazer uma coleta de dados no hospital aqui de Pernambuco e um hospital da Bahia, você tem que submeter os comitês de ética de ambas as instituições, que são em duas, né? Assim, precisam estar cientes e precisam passar por isso. Então, é uma questão que tem que obedecer. Eu tive uma experiência que era aqui era em Recife, 2 hospitais. Eu tinha que fazer 2 submissões da Plataforma Brasil. Uma enviando o projeto para o CEP do Hospital Português, no hospital daqui, e outra enviando para o Hospital Procap, para um centro de cardiologia aqui da UPE. Então, mesmo no mesmo país, se você fizer em centros diferentes, uma atividade multicêntrica assim, precisa, que todo mundo precisa estar ciente, assim, o pesquisador, não, pô, eu sei o que eu estou fazendo, não, mas quem precisa saber é o pessoal da ética de lá, para você ser autorizado a fazer uma mesma pesquisa lá. Só isso. Essas questões são muito importantes, porque existe um dos documentos é o termo de anuência, e o termo de anuência é meio que um consentimento, você demonstra que a instituição em questão está esclarecida que você está lá, sabe? Não é só você chegar, olha, eu vou chegar no OBS, vou tocar esse serviço e tal. Mas você submeteu no CEP, você tem um parecer consubstanciado do CEP, mas eu submeti na universidade, mas você está usando dados de outro lugar, sabe? Então, tipo assim, todo mundo tem que saber que você está lá, que você está passando esse questionário, todas as instituições responsáveis têm que estar cientes do processo, que esse processo de pesquisa está em andamento. Pode passar, Céu. Todos os protocolos de eu acho que isso eu já falei sobre. Volta aí rapidinho. Se essa base é unificada e se houver alguma alteração nos estágios da pesquisa, se você fizer alguma modificação metodológica, se você mudar de abordagem, você tem que alterar isso simultaneamente sempre na Plataforma Brasil, porque essas atualizações constantes meio que comprovam que você está seguindo os princípios éticos, sabe? Se você decidir fazer outra abordagem no meio do projeto de pesquisa, você é obrigado a fazer essa atualização na plataforma para que você possa mudar a execução do seu projeto. Pode mudar, Céu. Ele precisa ser aprovado novamente, se você mudar a metodologia? Isso precisa ser informado. Se vai ser aprovado ou não, depende do CEP, mas aí você tem também a opção de corrigir, fazer outras correções, sabe? Porque Entendi. Você não pode simplesmente mudar a abordagem que vai ferir os conselhos, vai ferir o conselho de ética. Mas eu quero dizer assim, eu quis mudar a abordagem, eu mudei e informo, ou eu quero mudar, tenho que informar que eu vou mudar, e aí eu posso mudar, entendeu? Tem que informar, depende da alteração que se faz. Por exemplo, se você submeteu um projeto e tinha lá um discente que fazia parte do PIBIC, mas esse discente saiu do projeto de pesquisa. Isso não é uma coisa que vai travar o projeto em si, sabe? Mas se você mudar o seu questionário, isso é uma coisa que você tem que submeter no CEP antes. Entendi. Isso, você faz uma emenda. Tem lá um campo, depois que ele é aprovado, tem lá um espacinho, se submeter emenda. É como se você estivesse reenviando o seu trabalho, assim, mas a emenda seria um documento à parte. Assim, vamos dizer que eu só quero acrescentar, eu quero ampliar o tempo de pesquisa. Ia acabar em 2020, quero que seja em 2021. Eu escrevo uma carta dizendo isso, talvez alguma assinatura, depende da instituição. Mas aí você envia e espera um retorno. Aí como se estivesse submetendo. Mas acho que em geral é mais rápido, né? Porque é só uma emenda, não é um novo projeto. Mas precisa. Sim. Esse aí, na Plataforma Brasil, quando você vai pesquisar e tal, você digita, eu digitei Unifax, apareceu, Comitê de Ética, o CEP da Unifax, aí tem todos os contatos. Isso é bem de fácil acesso para vocês, é só vocês acessarem a Plataforma Brasil, vocês digitarem o nome da universidade mesmo, que vai aparecer. Aí tem todos os dados de contato. Se você tiver um login e tal, você tem a opção de submeter esse projeto, e aí você vai para todos os campos. Você vai falar sobre o projeto, sobre os critérios de inclusão e exclusão das pessoas no projeto, todos os campos, todos os documentos. Pode passar, Céu, porque eu vou falar sobre os documentos agora, eu acho. Não lembro a ordem dos slides. Pronto, agora eu vou falar sobre os documentos. Esse documento, formulário preenchido diretamente no site da Plataforma Brasil e o projeto de pesquisa. Esse formulário, ele tem que ser assinado. Normalmente as pessoas não aceitam a assinatura
tem umas particularidades de assinatura digital, às vezes volta por causa dessa assinatura, porque a assinatura tem algumas assinaturas que são não são válidas, sabe, para o projeto, e aí você tem que ver exatamente como foi que foi feito, os moldes de como você fazer essa assinatura de uma forma que ela seja válida. Falo isso porque eu já soube que projetos foram, tipo, meio que voltaram por causa disso, por questão de assinatura digital. Então, todos os detalhes são, só para elencar mesmo, que todos os detalhes são analisados. Esse formulário, ele é preenchido pelo orientador da pesquisa, pelo pesquisador principal, né, no caso, encabeçador do projeto, e ele é como se fosse um termo de responsabilidade, comprovando que aquela pessoa vai seguir aqueles princípios, sabe? É um termo de responsabilidade estabelecido entre o pesquisador, de que ele vai seguir aqueles princípios éticos. Ele submete o projeto de pesquisa dele para ser aprovado ou para ser mandado de volta, para que ele seja submetido a alguns ajustes e ressubmetido na plataforma. Ele volta depois dos ajustes. E é uma forma de garantir mesmo, sabe? Tipo assim, é um termo de compromisso, de que você vai seguir os princípios éticos na sua pesquisa. Uma folha de rosto preenchida e assinada pelo pesquisador e pelo responsável da instituição proponente. A instituição proponente, ela tem que estar sempre consciente de todo o processo. Essa é mais uma forma de você garantir que os princípios éticos vão ser seguidos, que as instituições estão cientes de que aquele projeto de pesquisa está em andamento, que o pesquisador tem essa responsabilidade, tem essa corresponsabilidade com a instituição e com os princípios éticos e com os sujeitos do projeto de pesquisa. O famosíssimo termo de consentimento livre e esclarecido, que é o que a pessoa que participa da pesquisa assina ou se recusa a participar da pesquisa. E a gente vai falar direitinho sobre cada um desses documentos, tá, gente? Eu estou elencando aqui, mas pode passar, Céu. A declaração de infraestrutura e concordância com a realização da pesquisa, assinada pelo responsável do setor e do serviço onde os dados serão colhidos. Normalmente, esse instrumento entra dentro do termo de anuência. O termo de anuência, toda publicação precisa, sabe? Se você quiser publicar um projeto que você realizou na sua universidade, você vai precisar desse termo de anuência. Normalmente, ele já tem um modelo pronto desse termo de anuência. É bem fácil de você ter acesso a esse documento, sabe? E até para você publicar, sei lá, um relato de experiência de uma atividade que vocês realizaram aí na Unifax. Se for uma atividade presencial, você precisa de um termo de anuência para publicar. Toda atividade precisa desse termo de anuência. Se você foi para um rodízio, apareceu um caso atípico, e eu quero publicar esse caso junto ao preceptor que estava lá na hora, você vai precisar de um termo de anuência daquela instituição para poder publicar isso. Além de outros documentos que o relato de caso exige. Mas meio que é uma forma de você deixar claro que a instituição está ciente de que você está publicando aquilo. O currículo Lattes dos pesquisadores e dos estudantes, tanto que se você for participar de um projeto de pesquisa, é bom você estar com seu currículo Lattes em dia. Os instrumentos de coleta de pesquisas, questionários, formulários, entrevistas, roteiro, tudo que vai ser submetido, cronograma, que tem que ser seguido à risca, né? Eles falam, a gente sabe que é difícil executar a risca o cronograma, mas se a gente estabelece aquele cronograma, submete lá no CEP, a gente tem que tentar ao máximo seguir à risca aquele cronograma, porque é uma responsabilidade grande, né? Pode passar, Céu. Essa folha de rosto, ela é disponibilizada pelo CONEP na homepage, lá na plataforma Brasil, a folha de rosto já vai estar lá para você preencher, no caso, pesquisador. Ela dá essa consistência jurídica no processo, né? Meio que você assume essa responsabilidade, o pesquisador que é responsável. Ela identifica, é uma forma de você identificar quem é o pesquisador responsável, a instituição e o CEP. Meio que cria o vínculo entre esses três participantes, né, do projeto de pesquisa, e garante o cumprimento de normas e responsabilidades dos correspondentes. Pode passar, Céu. O projeto de pesquisa em si, ele vai passar por uma análise ética, por uma adequação da metodologia, caso tenha algum erro metodológico identificado pelo CEP. O cronograma, ele deve ser detalhado e deve apontar esse planejamento da pesquisa desde o seu início até o seu término. Como a Cel disse, se você precisar de mais tempo, você pode submeter como se fosse uma emenda e estender o seu projeto, é normal, às vezes você precisa de mais tempo para realizar aquele projeto de pesquisa, acontece, e aí você vai submeter ao CEP esse projeto, essa emenda do projeto. Os instrumentos de coleta de dados, você deve detalhar de forma criteriosa e anexar esses documentos que vão ser utilizados para a coleta de dados em pesquisas, questionários, formulários, roteiros e entrevistas. Pode passar, Céu.
E o TCLE. O TCLE, ele, segundo a resolução de número 196, de 1996, do Ministério da Saúde, o termo de consentimento livre e esclarecido deve ser assinado por todo sujeito que participe de um projeto de pesquisa. Ele deve ser feito em um tom de convite. Você tem que ter bastante cuidado com a abordagem quando você vai perguntar se a pessoa deseja participar, porque você tem que deixar claro que essa pessoa, ela não tem obrigação nenhuma de participar daquilo ali. Você tem que deixar bem esclarecido, assim, o que é que aquela pessoa está participando, quais são os riscos e benefícios que ela sofre ao participar de um projeto de pesquisa. Então, a gente tem que ter essa cautela, sabe? A pessoa não tem obrigação nenhuma de participar do nosso projeto de pesquisa, então a gente tem que saber como abordar essa pessoa. Ela está ali fazendo, entre aspas, um favor para a gente, sabe? E a gente tem que deixar claro que aquela pessoa não tem obrigação nenhuma de participar daquilo. Se ela não se sentir confortável em participar, não tem problema nenhum. Deve conter os dados do projeto, dados do pesquisador, e ele deve ser escrito de uma forma compreensível. Celso, você pode parar de projetar só para mostrar um exemplo? Foi, né? Foi. Aqui, esse é o modelo que eu tirei do site da CESAB, que é a Secretaria de Saúde da Bahia. E aí é um modelo desse termo. No nosso Drive, a gente tem um modelo de todos os termos que são essenciais de submissão ao CEP. Vocês vão lá no Drive, vão em capacitações. Eu acho que no ST 4.0, nas capacitações do 4.0, tem lá um do Comitê de Ética em Pesquisa e tem uma pasta com todos esses documentos de modelo. Eu posso mandar para vocês também. Eu tirei isso aí do site da CESAB. Se você botar Comitê de Ética em Pesquisa no Google, aparece lá. E aí você pode fazer esse download. No site da Unifax deve ter esses documentos, eu acredito que tenha. E aí a gente vê como aparece, ó. A pessoa diz que foi informada verbalmente, tarará, tarará. No texto você vai descrever aqui o objetivo da pesquisa. Está escrito aqui, você está sendo convidado a participar como voluntário. Como a gente normalmente faz pesquisa com pessoas que não são da área médica e tal, a gente não pode trazer também termos da área médica. A gente tem que deixar esse formulário, esse termo, de uma forma que ele seja entendido por quem vai participar da pesquisa, sabe? É meio que um compromisso social. A gente tem que deixar esse termo compreensível aos sujeitos da pesquisa. E aí, continuando a projeção, eu não lembro em que slide eu estava, mas eu vou encontrá-lo. 41. Aqui, 42. Ele deve ser obtido do sujeito de pesquisa e ou responsável legal, ou seja, eu vou falar o termo de assentimento daqui a pouco, e aí a gente fala um pouco mais sobre os casos em que o responsável legal tem que assinar esse termo de compromisso, de consentimento. O sujeito da pesquisa ou responsável, no caso que precise que um responsável legal assine, ele deve estar suficientemente esclarecido de todos os possíveis benefícios, riscos e procedimentos que serão realizados e fornecidas todas as informações pertinentes à pesquisa. Então, você tem que fazer esse esclarecimento completo, tirar todas as dúvidas dessa pessoa. Ele deve ser escrito de uma forma bem tranquila dessa pessoa ler, e levando em consideração que essa pessoa não é da área médica. Provavelmente, né? Tem poucas chances dela ser. Na verdade, normalmente é feito com usuários do serviço. Algumas situações especiais, o TCLE pode ser dispensado, no caso da pessoa assinar. E aí, ele vai ser submetido ao responsável legal, quando no caso de criança, idoso, adolescente, até 12 anos, segundo o ECA, eu acho, e pessoas com doença mental que não respondam legalmente por si. No caso de você querer fazer uma pesquisa retrospectiva, que aí não dá. Eu tenho uns prontuários aqui, Bruna, quero usar esses prontuários e fazer uma pesquisa com relação a esses prontuários. Eu não vou ter acesso às pessoas que passaram por esse serviço, aquelas pessoas que eu tenho acesso a esses prontuários. E aí, o que é que eu faço? Existe um termo que chama Termo de Consentimento de Uso de Dados, é o TCUD. No Drive também tem um modelo de TCUD. E aí você vai fazer esse TCUD, que ele vai ser assinado pelo responsável por esses dados, normalmente a pessoa do serviço, superior do serviço.
E ele é utilizado justamente nesse tipo de estudo, que são estudos retrospectivos, que você utiliza dados de pessoas que já passaram pelo serviço. Dados de prontuário. Não estou falando de dados de DataSUS. Dados de DataSUS você não precisa submeter ao CEP, porque são dados de domínio público. Deu para entender mais ou menos isso? Sim. Deu sim. Pronto. Já o termo de assentimento, vou mostrar para vocês o modelo que eu tirei da CESAB. Olha, o termo de assentimento, ele é escrito de uma forma diferente. Se vocês verem, tá? Ele deve ser lido para as pessoas, principalmente para a criança. Porque se a criança também não quiser participar, por muito tempo se acreditou que se o responsável legal deixa, a criança tem que participar do projeto. Às vezes você está fazendo um projeto ali para avaliar o perfil nutricional de uma criança e a mãe quer porque quer que aquela criança participe. Mas se a criança não quer participar, de certo modo você está violando a liberdade daquela criança. E a criança tem liberdade de não querer participar, sabe? Mesmo que a mãe assine o termo de consentimento livre e esclarecido, isso prejudica até o andamento da pesquisa. Se a criança não quer participar, ela não vai responder aquele questionário direito, ela vai se indispor com aquela questão. E a gente não pode forçar essa criança a participar desse projeto de pesquisa, porque compromete a própria pesquisa em si. E ele é escrito de uma forma que é bem fácil de ler, bem mais fácil de ler do que o termo de consentimento livre e esclarecido, porque muitas vezes é feito para criança, sabe? A gente pode adequar, óbvio que a gente não vai omitir nenhuma parte, né? A gente vai falar o que vai ser feito e a gente vai assegurar que aquela criança ou idoso quer realmente participar daquele projeto de pesquisa. A escrita dele é bem mais fácil, assim, sabe, de ler. E algum responsável legal, e você tem que ler esse termo para a criança. Ou idoso, enfim. Ao sujeito da pesquisa, né? Isso aqui eu já falei. Outra coisa que a gente traz também é um orçamento detalhado desse projeto de pesquisa, porque o dinheiro envolvido nessa pesquisa nunca deve ser autossuficiente, que possa, sei lá, subir a cabeça desse pesquisador e fazer com que ele queira fazer aquele projeto acontecer de qualquer jeito, sabe? Para não haver conflito de interesses. Principalmente quando envolve dinheiro, essas coisas têm que ser bem detalhadas para que a gente tenha certeza que os princípios éticos estão sendo seguidos. Aí traz o currículo... Eu tirei esse trecho de um modelo do próprio Ministério da Saúde, eu acho, informando, tipo assim, não minto, eu tirei isso do site da Plataforma Brasil. Ele trazia essas instruções que você deve seguir, e aí tinha lá currículo vitae. Normalmente, o que a gente traz não é o currículo vitae, é o currículo Lattes, junto com o CNPq. Porque tem uma diferençazinha do currículo vitae para o currículo Lattes, mas isso é uma particularidade. Normalmente, o que se traz mesmo é o currículo Lattes do pesquisador e dos participantes. A carta de anuência, que eu já falei para vocês que é muito importante, meio que é uma autorização da instituição onde será realizada essa pesquisa. Se for realizada na universidade de vocês precisam da autorização da Unifax. Eu trouxe aqui, ó, o Comitê de Ética em Pesquisa da Unifax. Tem esses documentos que vocês podem fazer download, vocês podem analisar isso aqui tudo. Fazer download desses documentos, sabe, é importante para vocês lerem, já que vocês vão submeter ao CEP da Unifax. Isso aqui tudo tá no site de vocês. Não sei se vocês já tiveram acesso a isso, mas vocês podem ler tudo aqui, ó, sobre como surgiu o Conselho de Ética, o CEP da universidade, como vocês podem adquirir mais informações, contato, como é o modelo de submissão de projeto. Como eu falei para vocês, cada universidade, cada hospital tem uma particularidade, e é importante a gente se adequar para que a gente não tenha nenhum empecilho na submissão do nosso projeto. E aí, projeto aprovado, a gente recebe o parecer consubstanciado do CEP, normalmente até 30 dias, você recebe esse parecer consubstanciado, e ele deve esclarecer a necessidade de apresentação de relatórios parciais e finais com as datas previstas, que o pesquisador vai se adequar para enviar esses relatórios, e a notificação de eventos adversos, eventuais emendas, como a senhora falou, se você precisar aumentar o tempo de projeto, ou algo do tipo, modificações do protocolo, tudo isso para apreciação do CEP. Como eu falei para vocês, o projeto só pode ser iniciado após a efetivação do CEP. Qualquer alteração que envolva o método, critério ético, mudança no quadro de pesquisador, entrevistador, instrumental, bem como considerações pertinentes, devem ser imediatamente comunicadas e anexadas no site. Segundo a resolução do CNS,
cabe ao pesquisador manter em arquivo sob sua guarda por 5 anos os dados da pesquisa, contendo fichas individuais e todos os demais documentos recomendados pelo CEP. No caso, quando você submete os sujeitos da pesquisa a um questionário, você tem que guardar esses dados por até 5 anos. Pesquisas envolvendo apenas dados de domínio público, como o DataSUS, que não identifica os participantes da pesquisa, não necessitam de aprovação por parte do CEP. E aí, finalizo minha fala. Gente, brocaram muito. Excelente aula, meninas. Excelente aula. Entendi tanta coisa que eu nem fazia ideia que existia. Também. Gente, estão de parabéns, assim, ó. Eu queria que vocês colocassem na primeira página de vocês da apresentação, por favor, antes da gente encerrar, que eu quero tirar uma fotinha. Peraí. Coloca grandinho aí, pra gente tirar uma foto. Todo mundo correndo. Vou soltar meu cabelo. Isso. Isso, quem puder abrir as câmeras, a gente agradece. Isa, Luísa. Agradece muito.